Graça e paz da parte de Deus e de Cristo Jesus. Amém, irmãos? Vamos continuar orando pelo nosso irmão, seu Graça. Ele teve um derrame, está ainda aí no Hospital de Mata de São João, está internado. Ele teve esse derrame, se não me falha a memória, no sábado. E desde sábado que a gente está tentando, através de alguns contatos de pessoas que têm algum tipo de influência, inclusive na saúde, pedindo que dê uma forcinha para que a gente consiga transferi-lo através da regulação do Hospital de Mata para um hospital que tenha a devida condição de fazer o tratamento e de dar o devido socorro ao nosso irmão Graça. E hoje pela tarde falei com a filha dele, Florisa, e o estado dele não é bom. Ele contraiu uma infecção aí no hospital. Geralmente, antes uma pessoa chegava no hospital e ficava internada por tempo indeterminado, até com algumas bobagens. Hoje se faz cirurgias sérias, como cirurgia de câncer, e no outro dia, a depender da situação do paciente, manda logo para casa. É melhor que o paciente se recupere em casa do que no hospital, porque pode estar correndo risco de contrair uma contaminação ou uma infecção, e aí o seu estado de saúde se agravar muito. Então, canso de acompanhar casos que no Aristides Maltês opera num dia, no outro dá alta. Antigamente, se isso acontecesse, a gente ia ficar assim: como é que pode um negócio desse? Queríamos que o nosso ente querido, nosso familiar, permanecesse lá por tempo indeterminado e só saísse curado. Mas já se sabe que hoje é melhor que se mande para casa o quanto antes melhor. Resultado é que nesse curto espaço de tempo, de sábado para cá, ele já contraiu essa infecção e o quadro dele se agrava, mas nós temos que continuar confiando e esperando no Senhor. Então, mais uma vez, peço que os irmãos estejam orando. A família dele, os filhos estão realmente desesperados, né? Mas Deus haverá de fazer a sua vontade se cumprir. E nós temos que estar aqui bendizendo o nome do Senhor. Amém? Nós vamos agora, meus queridos e amados irmãos, abrir a palavra do Senhor no livro de João, capítulo de número 3, não é nada conhecido, 3, versículo 16. Agradecer a Deus pela irmã Elizabeth, que esteve aqui à frente, né? Na verdade, ela hoje esteve aqui. Quem é que rege os músicos? Hein, irmão Adriano, nosso irmão David? O maestro? É quem está louvando, né? Então a irmã Elizabeth foi a maestra aí, né? Então que Deus abençoe e que o Senhor continue usando a irmã, capacitando para o perfeito louvor para a glória do Senhor. E agradeço também em nome de Jesus, que o irmão Adriano hoje até acompanhando a irmã Dina, jogou um sax aí no... então que Deus continue abençoando aí em nome de Jesus, cada vez mais, o irmão Adriano em nome do Senhor Jesus Cristo. Todos encontraram João 3,16? Diz assim a palavra do Senhor: porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho único, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Senhor nosso Deus, te louvamos, Pai amado, Pai querido, Deus santo, supremo, soberano, Criador dos céus e da terra e de tudo quanto neles há. Te louvamos por este dia
pela vida, pelo ar. Deus, te agradecemos por tudo, por este culto, por estar aqui na tua presença, para te adorar na beleza da tua santidade. Deus amado, Deus querido, para que o Senhor, meu Deus amado, encontre em nós condição necessária, ó Deus, para que o Senhor permaneça fazendo morada em nós através do teu Espírito Santo. Pai amado, Pai querido, perdoa os nossos pecados, as nossas faltas, nos ajuda a cada dia nos firmar na tua presença e a continuarmos nos teus santos e retos caminhos. Pai amado, meu Senhor da glória, obrigado, ó Deus, pelos teus servos que conduziram esta devocional, pelos teus filhos aqui nesta noite. Deus, agora eu te peço em nome de Jesus, Pai, visita, meu Senhor da glória, aquele teu servo, ó Deus, ali naquele leito de hospital, ali em Mata de São João. Deus, ele se encontra, Pai, debilitado. Ó Deus, hoje a informação é que uma infecção, ó Deus, está alojada no corpo dele, mas tu és o médico dos médicos, meu Senhor da glória. O Senhor tem poder, o Senhor tem capacidade e condição de repreender, ó Deus, esta infecção, repreender, ó Deus, esse derrame, ainda que haja sequelas, como, ó Deus, foi dito que há sequelas no cérebro por conta do derrame, mas tu podes, ó Deus, tu és o maior e melhor neurologista que existe. Então, Deus, que o Senhor esteja fazendo, ó Deus, uma cirurgia no cérebro do teu servo, fazendo, ó Deus, tirando toda a infecção, toda a impureza dos órgãos do teu filho, do sangue do teu filho, da carne do teu filho, para que ele possa estar em condição, em nome do Senhor Jesus Cristo, de te louvar e de te adorar na beleza da tua santidade. Deus, continua nesta noite a me usar, para que eu possa transmitir a tua palavra como o Senhor deseja. Lança por terra toda a obra do diabo. É a oração que eu te faço no nome de Jesus. Amém e graças a Deus. Os irmãos podem sentar. Meus amados irmãos, eu quero reprisar mais uma vez mensagem proferida neste púlpito, neste mesmo lugar, acerca da importância desta luta que há, deste combate que há entre o amor e o ódio. Mas o ódio sempre vence e o ódio calma. Quando não damos lugar ao amor de Deus na nossa vida. Infelizmente, é uma realidade. Eu coloquei aqui e fiz tipo como que versos. O amor produz alegria, o ódio, tristeza. O amor perdoa, o ódio condena. O ódio mata, o amor salva. O ódio prende, escraviza, o amor liberta. O ódio afasta e separa, o amor aproxima e une. Mas, meus amados e queridos irmãos, este embate está travado. É uma luta constante. O próprio apóstolo Paulo, ele, num dado momento, disse, e aqui o irmão Gemerson foi pregando, falou isso, que o bem que ele desejava fazer, muitas das vezes ele não fazia, e o mal que ele não queria fazer, muitas das vezes ele acabava fazendo. É uma luta, há uma batalha interna dentro de nós. Quem nós vamos deixar vencer dentro de nós? Nós vamos deixar vencer dentro de nós o amor? Ou nós vamos deixar vencer dentro de nós o ódio? Será que alguém que ama pode, num dado momento, vacilar e deixar o ódio se sobressair? Pode, se não vigiar. Eu não tenho dúvidas que isso pode acontecer. Por exemplo, quantas das vezes vemos casais brigando e nós sabemos que eles se amam, mas na hora da briga, na hora da raiva,
não sei onde o amor vai parar. Talvez, quem sabe, se fosse um bichinho pequenininho, na hora de um truvejo, de uma briga, de uma gritaria, de uma pancadaria, ele se escondesse num cantinho e ficasse lá no cantinho escondido, com medo. Porque quantas as vezes esposas que declaram amor eterno ao marido e marido que declaram amor eterno à esposa, na hora de uma briga é capaz de um agredir o outro, não somente com palavras, mas a chegarem até as vias de fato. Sabe o que é? Murro, bofetada, tapa, chute. E muitas das vezes acontecem casos como esse no meio da família cristã, de servos do Deus Altíssimo, homens e mulheres que não conseguem ter o domínio próprio. Às vezes você tem vontade de dizer algo, às vezes você tem vontade de fazer algo, mas essa vontade de falar algo é algo que não agrada a Deus, é algo que vai entristecer o coração de Deus, é algo que vai ofender alguém, é algo que vai entristecer alguém, que vai maltratar alguém, que vai fazer alguém ficar triste. Então, como você tem o domínio próprio, você tem a vontade de falar, mas não fala, e ainda pede perdão por ter tido a vontade de falar. Você quer fazer, você quer tomar uma atitude de repente prejudicar alguém, até às vezes por motivo. Alguém realmente lhe fez algo que merece até uma retaliação, uma resposta sua, mas essa resposta sua vai fazer Deus se entristecer, vai fazer Deus e o Espírito Santo de Deus ficar triste com você, e você vai prejudicar e entristecer alguém. Então você tem domínio próprio, você se controla e não comete esta ação que faz Deus e que faz o Espírito Santo e que faz a pessoa entristecer e sofrer. Mas há esta luta dentro de nós e nós precisamos vencer esta luta, vencer o ódio pelo amor. Jesus Cristo venceu o ódio pelo amor. E não foi simplesmente para que a profecia se cumprisse. Quando Deus vence o ódio pelo amor, é para que a profecia se cumpra na sua vida como Salvador, como Messias, mas também para deixar um exemplo para nós. Que assim como ele venceu o ódio pelo amor, nós também podemos vencer o ódio pelo amor. Não é fácil. O que a Bíblia diz? Irai-vos. Aí é que está. Irá pode. Pode ou não pode? A Bíblia diz irai-vos. Até porque se alguém não se irá, meu irmão, acabou. Né? Imagina, acontece tanta coisa errada e você fica... para mim não aconteceu nada. Ô, meu irmão, peraí. Poxa, eu estou chateado. O filho bateu no pai. O filho bateu na mãe. Sabe o que eu fiquei sabendo hoje? Aquele rapaz que está desaparecido, o mototaxista, há alguns meses já. Eu soube essa semana que o próprio filho foi preso e confessou que foi ele, que ele está envolvido na morte do próprio pai. Eu vi umas fotos do pai com ele, novinho, abraçando ele, o pai mostrando como se fosse ali uma coisa maravilhosa, o pai mostrando que o filho é uma coisa maravilhosa para o pai. E esse filho está envolvido num outro homicídio e confessou que foi ele, que ele também está envolvido na morte do próprio pai, conhecido aqui por Laco. Então observem a que ponto nós estamos chegando, onde o amor de um filho para com o pai não existe. Deixa de atuar, porque quando um filho participa diretamente na morte de um pai, o amor
não está mais presente. O amor foi embora. E sabe o que é que significa amor? Dedicação absoluta de um ser a outro ser. Amor é dedicação absoluta, dedicação total, dedicação completa. Quando alguém ama outro, ele se dedica totalmente por este. E Jesus Cristo se dedica totalmente por nós. Tanto é que ele deu seu Filho único, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Deus prova o seu amor para conosco, que ele aceitou morrer a morte de cruz por nós pecadores, infiéis. O amor também significa uma emoção, um sentimento que leva uma pessoa a desejar o bem da outra. No latim, amore. Às vezes a gente vai falar, oh, amore. Essa dedicação, esse sentimento que leva as pessoas a desejar o bem da outra. Enquanto que o ódio é um sentimento de profunda antipatia, desgosto, aversão, raiva, rancor profundo. Quando alguém está com ódio de outro, mas eu quero voltar ao que eu estava falando do rapaz, você não pode aceitar isso, você tem que se irar, você tem que se contrariar. Como que pode um filho participar da morte de um pai? Como pode isso? Então eu não posso ficar quieto, eu tenho que reagir. Aí eu iro. Irai-vos, mas não pequei. Eu só não posso chegar a querer ir lá na delegacia para dar um cascudo no rapaz. Eu só não posso, na hora que a polícia está prendendo ele, dar um chute nele porque ele fez isso. Mas eu posso me irar, me contrariar, me chatear com isso. Agora, durante a noite, eu tenho que limpar o meu coração e a minha mente para não deixar essa ira se enraizar e crescer dentro de mim, porque no outro dia ela pode virar um monstro. Mas continuando aqui, diante desse texto que nós acabamos de ler, ódio é isto, é o contrário do amor. Enquanto que o amor é dedicação absoluta de uma pessoa por outra pessoa, o ódio é sentimento de profunda tristeza, de profunda antipatia, de desgosto, de aversão e de rancor. E quem odeia é capaz de fazer qualquer coisa. Porque o ódio consegue tomar conta da pessoa, da planta dos pés até o alto da cabeça. E nós temos que fazer o possível para tirar o ódio de dentro de nós. Um certo dia eu disse que aqui, falando de um fato que aconteceu aqui, uma tragédia, um acontecimento trágico que aconteceu. Alguém pode, na hora da raiva, tirar a vida de outra pessoa ou de várias pessoas, sem sentir absolutamente nada, tomado completamente pela ira e pelo ódio. Pode-se facilmente uma pessoa tirar a vida de outra, embora que depois vá chorar, vá se arrepender, mas na hora da raiva, na hora do ódio, o ódio toma conta. Então eu digo que o ódio cega e o ódio faz ensurdecer, porque a pessoa fica cego, não consegue enxergar um outro caminho, senão aquele que ele botou na mente e no coração de vingança, e ele não consegue ouvir a voz de ninguém. Ainda que pessoas deconselhem, ainda que pessoas gritem, não faça isso, não vá, ele não ouve, ele está obstinado a fazer o mal. Então o ódio cega e deixa a pessoa surda, e Deus não quer que nós nos encontremos nesta situação. Vamos ler Mateus 26, 59 a seguir, e nós vamos a partir daí ver como Jesus Cristo venceu o ódio. Mateus, capítulo de número 26, Mateus 26, versículo 59 a seguir. Diz assim a palavra do Senhor: Jesus estava preso
perante o sinédrio, estava perante o sumo sacerdote Caifás. Ora, os príncipes dos sacerdotes e os anciãos e todo o conselho buscavam falso testemunho contra Jesus, para poderem dar-lhe a morte, e não achavam, apesar de apresentarem muitas testemunhas falsas. Mas por fim chegaram duas e disseram: este disse, eu posso derrubar o templo de Deus e reedificá-lo em 3 dias. Ora, as testemunhas falsas que eram compradas para trazer um falso testemunho acerca da moral de Cristo, da pessoa de Cristo, e ainda assim essas testemunhas eram apresentadas, mas não apresentaram nada que pudesse condená-lo, até que por fim apresentaram 2 testemunhas, como diz o texto. Muitas testemunhas falsas foram apresentadas, mas todas elas sem conteúdos, não tinha consistência os seus testemunhos. Então disseram, depois que chegaram essas duas, qual foi o argumento, qual foi o fato real de que Jesus cometeu algum erro, para elas apresentarem diante do sumo sacerdote Caifás e daquele conselho que estava formado para ali tomar uma decisão acerca de Jesus Cristo. Elas, não tendo o que dizer, disseram algo que Jesus Cristo realmente havia falado. Jesus Cristo realmente disse que ali naquele templo, o grande templo de Salomão, não ficaria pedra sobre pedra. O texto diz que elas disseram: eu posso derrubar o templo de Deus e retificá-lo em 3 dias. Jesus estava falando da sua morte e da sua ressurreição. Então, o grande templo de Salomão, esse homem disse que pode derrubar e pode reedificar em 3 dias. Ora, isso é motivo para condenar Jesus Cristo. E levantando-se o sumo sacerdote, disse-lhe: Caifás, não respondes coisa alguma ao que estes depõem contra ti? Jesus estava calado. Jesus ouvia os seus algozes lhe acusando, mas não lhes dizia nada. Jesus, porém, guardava silêncio. E insistindo, o sumo sacerdote disse-lhe: conjuro-te pelo Deus vivo, que nos diga se tu és o Cristo, o Filho de Deus. Então responde Jesus Cristo: tu disseste. Digo-vos, porém, que vereis em breve o Filho do Homem assentado à direita do Todo-Poderoso e vindo sobre as nuvens dos céus. Então o sumo sacerdote rasgou as suas vestes, dizendo: blasfemou! Para que precisamos ainda de testemunhas? Como este homem comum pode dizer que em breve ele virá como Filho do Homem, assentado à direita do Todo-Poderoso e vindo sobre as nuvens do céu? Ele está blasfemando. Nós não precisamos mais de testemunha nenhuma. Diz o texto, louvado seja o nome do Senhor, que quando eles ouviram Jesus dizendo isso, o sumo sacerdote pergunta para Jesus: que vos parece? Perguntando ainda para eles. E eles responderam, disseram: é réu de morte. Ou seja, eles ali admitiram que o que Jesus havia falado, que em breve eles viriam ele, o Filho do Homem assentado à direita do Todo-Poderoso e vindo sobre as nuvens do céu, era uma blasfêmia. O sumo sacerdote pergunta então para eles: o que vamos fazer? O que vos parece? E eles declararam: é réu de morte. E aí então começam a cuspir em Jesus no rosto, davam murros, davam bofetadas, dizendo: profetiza-nos, Cristo, quem é que te bateu? E Jesus Cristo, então, vencendo o ódio pelo amor, diz:
Pai, perdoa, porque eles não sabem o que fazem. Quem poderia ter uma atitude como a de Jesus Cristo? Recebendo ali condenação e falso testemunho, cuspiam. Porque eu quero dizer uma coisa para os irmãos. Cusparada, ela é muito mais degradante do que um murro. Muito mais. Ela dói muito mais do que um murro. Ela provoca muito mais estrago do que um murro, do que uma cacetada. Porque a cusparada é humilhação total. É uma das piores agressões, é a cusparada. E eles cuspiram em Jesus Cristo. Esbofetearam Jesus Cristo. Esmurraram Jesus Cristo, zombaram Jesus Cristo. Diga-nos quem foi que te bateu, quem foi que te esmurrou, quem foi que te cuspiu. Jesus Cristo, Pai, perdoa, porque eles não sabem o que fazem. O ódio fazendo de tudo para vencer o amor. Porque na verdade eles esperavam uma outra reação de Jesus Cristo. Eles queriam que Jesus Cristo reagisse. E desde o princípio estão tentando levar Cristo a ter uma reação, a se defender com as mãos, a brigar, a xingar. Era o que eles queriam. Mas a reação de quem ama é sempre adversa a quem odeia. Como pode alguém estar sendo esmurrado, cuspido, dizer e pedir a Deus que perdoe-os, porque eles não sabem o que fazem? São as criancinhas, não é? Criança não sabe o que faz. Então, ó Pai, perdoa, porque eles são as criancinhas, eles não sabem o que fazem, não. É muito amor, é muito controle, é muito domínio próprio. E é isso que Deus espera de nós. Amém, glória a Deus. Que uma das coisas que mais mata é o ódio, é a sede de vingança. Eu vou me vingar. Ele me fez sofrer, eu vou fazer ele sofrer também. Mas Jesus Cristo nos dá uma lição. E só há uma fórmula, não existe outra. Só vencemos o ódio através do amor. Não há como vencer de outra forma. Deixe brigar, deixe se espernear, vença pelo amor. Alguém pode até dizer: ah, mas ele está pirraçando. Este homem é pirracento. Olha, esse crente é pirracento. A gente fala mal dele e a gente espera que ele retruque. A gente espera que no Facebook dele ele bote uma resposta, ele desça no sarrafo através do Face, mas ele não diz nada. Isso é pirraça. Ele está pirraçando, a gente cutuca, a gente ofende ela não dá uma resposta, nem no Facebook ela dá uma resposta. Porque se tem um troço onde mais as pessoas dão resposta no Facebook, de forma inadvertida. Acontece um problema particular dentro da sua casa, com a pessoa dentro da casa dela, no seio familiar dela, no trabalho dela, sei lá o que foi, ela vai no Facebook, bota tudo para fora. E aí quem lê consegue entender que aconteceu algum problema lá não sei aonde, e ela está tornando isso público para todo mundo, e Satanás bateu no pau. Mas quando o ímpio está lá fora, e ele tenta de todas as formas atacar o crente, é na tentativa de que o crente reaja, ele quer que o crente reaja. Muitas das vezes vai chamar o crente de covarde. Você é um covarde, você não vai reagir não, é? Aqui na cara, bata. Que é para ver se ele cria em você uma raiva, um destempero, um ódio, e você vai. E aí, tudo acabado. Jesus Cristo não deixou, não permitiu que isso acontecesse, porque o amor venceu o ódio. Versículo 64 a 67 diz assim:
Eu já li esse texto, não foi? Lucas 23, 34. Mais uma vez Jesus clama, dizendo: Pai, perdoa, porque eles não sabem o que fazem. Então Pilatos olha para Jesus Cristo e tem uma reação de surpresa. Ele fica surpreso com a reação de Jesus Cristo. Ele não esperava que Jesus Cristo agisse daquela forma. Disse então Pilatos: não ouves quando testificam contra ti? E nenhuma palavra lhe respondeu, de sorte que o governador estava muito maravilhado. Mateus 27, 13. Você pode ler isso aí, Mateus 27, 13. Quando Pilatos indaga a Jesus Cristo: você não está ouvindo como eles testificam contra ti, as testemunhas falsas? Nenhuma palavra lhe respondeu, de sorte que o governador estava muito maravilhado. Aleluia! Confuso, perturbado. O que é isso? Esse homem não reage. As testemunhas estão aqui condenando ele, falando um monte de coisa contra ele, e ele não reage. Eles querem que você reaja. Eles querem que nós reajamos. Porque se nós reagirmos às ofensas, aí nós vamos estar fazendo a vontade deles e não a vontade de Deus. Aí vai dizer: você tem sangue de barata. É algo pejorativo. Ninguém quer ter sangue de barata. Mas nesse momento, meu irmão, você não vai ter sangue de barata, não. O que você vai ter é domínio próprio, porque você vai fazer a vontade do Espírito Santo de Deus e não a vontade do diabo. Quando alguém resiste à tentação, não é ter sangue de barata, não. É estar consciente de que está aqui para fazer a vontade do Pai. Porque o amor tem que vencer o ódio. Eu quero levá-los a um texto do livro de Atos, no capítulo de número 7, quando pegaram Estevão para matar Estevão. Diz a palavra do Senhor que Estevão estava cheio de fé e de poder. Atos 6, versículo 8, depois a gente pula para o 7. Eu ia direto para o 7, mas é importante que a gente pegue do começo aqui. Estevão, cheio de fé e de poder, fazia prodígios e grandes sinais entre o povo. E levantaram-se alguns que eram da sinagoga chamada dos libertos. Aqui era liberto mesmo, viu? O liberto aqui não era porque estavam presos no pecado e foram libertos, não, liberto mesmo. Aquele menino liberto, aquele menino ousado, era assim eles. Não é claro que não era isso, mas eu estou fazendo aqui uma linguagem figurada. O liberto aqui ela só podia ser de libertinagem, porque de liberto eles não tinham nada. Então diz a palavra do Senhor: e dos sirineus e dos alexandrinos e dos que eram da Cilícia e da Ásia e disputavam com Estevão, e não podiam resistir à sabedoria e ao espírito com que falava. Aleluia. Então subornaram os homens para que dissessem: ouvimos-lhe proferir palavras blasfemas contra Moisés e contra Deus. Mais uma vez se repete aqui, e eu digo que Estevão é uma espécie de Cristo. Eles reproduzem aqui em Estevão o que fizeram com Jesus. No diálogo não conseguiram vencer, combater contra Estevão, até mesmo porque Estevão estava cheio de fé e de poder, fazia prodígios e grandes sinais entre o povo. Então, como eles viram que eles não tinham condições de debater com Estevão estava muito preparado. Então o que é que eles fazem mais uma vez? Diz a palavra do Senhor: subornam alguns homens, algumas testemunhas falsas, para dizerem que ouviram da boca de Estevão ele proferindo blasfêmias contra Moisés e contra Deus, porque eles também eram religiosos, e excitavam o povo, os anciãos e os escribas, e investindo com ele, o arrebataram e o levaram ao conselho.
A mesma coisa que fizeram com Cristo, pegaram Cristo e levaram Cristo para o conselho. E mais uma vez apresentaram falsas testemunhas, versículo 13, que diziam: este homem não cessa de proferir palavras blasfemas contra este santo lugar e a lei. Misericórdia. Eles são capazes de inventar qualquer coisa para ver a nossa tragédia. Porque nós lhe ouvimos dizer que este Jesus Nazareno há de destruir este lugar e mudar os costumes que Moisés nos deu. Então todos os que estavam assentados no conselho, fixando os olhos nele, viram seu rosto como o rosto de um anjo. Oh glória! Vão recuar. Olharam para Estevão agora e viram no rosto de Estevão como que um rosto de um anjo. Recuar que nada. E disse o sumo sacerdote: porventura é isto assim? E ele disse: varões, irmãos e pais, ouve. O Deus da glória apareceu a Abraão, nosso pai, estando na Mesopotâmia, antes de habitar em Harã, e disse-lhe: sai da tua terra e dentro da tua parentela. E ele começa a pregar a palavra do Senhor, e ele começa a falar acerca da promessa que Deus fez para os patriarcas. E como Deus libertou o seu povo, como Deus tirou o seu povo do Egito, como Deus deu uma terra que mandava leite e mel ao seu povo, como Deus tem cuidado do seu povo. E a cada momento que Estevão ia se expressando, eles iam se irritando cada vez mais, até quando chega num exato momento, aqui no capítulo 7, versículo de número 53, diz assim a palavra do Senhor: vós que recebestes a lei por ordenação dos anjos e não aguardastes. E ouvindo eles isto, enfureciam-se em seu coração e rangiam os dentes contra ele. Misericórdia. Olha o ódio. Rangiam os dentes como cachorros. O que é que o cachorro faz quando aproxima alguém que é estranho a ele? E ele percebe que é uma pessoa estranha que não é do convívio dele. Ele late, mas não somente late, range os dentes. Rosna, né? Então, como cães, eles rangiam os dentes contra Estevão. Mas ele, estando cheio do Espírito Santo, aleluia, fixando os olhos no céu, viu a glória de Deus e Jesus que estava à direita de Deus. Quando alguém, aquela turma, aquela multidão, está diante de um homem só, rangindo os dentes, ele já sabe o que vai acontecer. Eles estão enfurecidos, eles querem matá-lo, eles querem esganá-lo. Então ele olha para o alto e vê a glória de Deus. Os olhos dele estão no céu, por isso que ele viu a glória de Deus, por isso que ele viu o céu aberto diante dele, para que ele pudesse subir para a glória. E olha, quando ele tem essa visão, ao invés de ficar calado, olha o que é que ele diz: disse: eis que vejo os céus abertos, e o Filho do Homem que está em pé, à mão direita de Deus. Mas eles gritaram com grande voz, taparam os ouvidos e arremeteram unânimes contra ele, e expulsando da cidade, o apedrejavam, e as testemunhas depuseram as suas vestes aos pés de um jovem chamado Saulo, e apedrejaram a Estevão, que em invocação dizia: Senhor Jesus, recebe o meu espírito. Aleluia. Talvez se fosse o pastor Sandro, eu ia, quem sabe, tentar me defender, né, irmão? Tentar pegar, não diz que tem no Código Penal um princípio que diz que a legítima defesa, quando alguém, para se defender, para defender a si próprio ou alguém, ele pode até matar. E usar esse argumento, esse princípio, mas foi legítima defesa, ou eu matava ou eu morria. E Estevão, assim como Jesus Cristo, em nenhum momento tentou matar para não morrer. Pelo contrário, deixou-se ser assassinado. E não foi só morto, foi assassinado. Cometeram um assassinato contra Cristo e agora estão cometendo um assassinato contra a vida de Estevão, que invocava, dizendo: Senhor Jesus, recebe o meu espírito. Mas não somente isso, ele pondo-se de joelhos
Senhor, não lhes impute este pecado. E tendo dito isto, morreu. Irmãos, é muito amor. É muito amor. Eu não consigo. É demais. Chega a ser algo assim inacreditável. É por isso que tem muitas pessoas que não acreditam na palavra de Deus. Porque não pode ninguém pisar no pé dela. Porque se ele pisar no pé dela, vai receber outra pisada também no mesmo lugar. Se receber um tapa, vai dar outro tapa. Para cumprir de outras formas, de forma tortuosa. Quem com ferro fere, com ferro será ferido. Mas não você vai ferir quem te feriu com ferro. Nós não podemos usar de vingança. A vingança pertence a Deus. Ele haverá de fazer justiça. E não precisa eu clamar por justiça. Em nenhum momento Estevão deseja o mal daqueles homens. Não é brincadeira. Eu assisti um filme onde uma mulher foi pega em ato de adultério. É uma das coisas que eu mais tenho orgulho na minha vida, sabia? Sou cheio de falha. Mas no adultério Satanás quebrou a cara comigo. Mas quebrou feio. Eu estou no 7º ano de mandato. E durante esses 7 anos Satanás me tentou para que eu cometesse adultério. E quebrou a cara. Eu tenho um orgulho disso, vocês nem imaginam. Eu tenho maior orgulho de ter conseguido, pela misericórdia de Deus, até aqui, ter vencido e não ter cometido adultério. Então Satanás, ele agora se vê derrotado. Porque eu posso dizer que o ódio é próprio do Satanás. Então, quando Estevão está sendo apedrejado, e naquele filme que eu assisti, é uma das piores mortes que existem. Morrer queimado, morrer apedrejado e morrer afogado. Embora que quem morre afogado não sente dor, mas a aflição, a agonia é pior do que sentir dor. Eu digo isso porque eu quase me afoguei uma vez. Aqui minha irmã Sandra estava no rio, e aí ela brincando, mais uma outra jovem daqui na época que já faleceu, a saudosa Soraya, desciam e ficavam olhando para o olho da outra, debaixo d'água. E foram nessa brincadeira, foram para o fundo, e estão subindo e descendo, e pedindo socorro, esticando a mão. Eu bebo, bobo, né? Bobo, feito criança, estiquei minha mão, elas me jogaram para dentro. Eu não sabia nadar, e estou eu lá subindo e descendo. Eram 2 jovens bonitas, os meninos e os rapazes que estavam lá salvaram as 2, e eu fiquei lá subindo e descendo. Subindo e descendo, meu irmão, nesses poucos minutos que eu passei ali, toda a minha vida passou como um filme diante de mim. Tudo que eu tinha feito, coisas que eu nem me lembrava mais, passou um filme na minha mente, eu vi tudo, e a aflição e a agonia, e eu tentando me recuperar, eu tentando sair daquilo, eu não conseguia, e até que Deus me deu estratégia de bater o pé lá embaixo e empinar o corpo para frente, e consegui sair. Deus me tirou daquele abismo, mas eu nunca esqueci aquela experiência. Que sensação horrível. Eu não senti nenhuma dor, mas a aflição, a sensação de saber que você está morrendo é triste, é terrível. Eu consegui sair daquilo. A outra morte é a morte apedrejada. Imagina um filme, uma mulher cometeu adultério. Não cometeu, mas havia uma suspeita que ela cometeu adultério. E pegaram-na, enterraram-na num buraco no meio do arraial, da cintura para baixo. E todos daquele arraial vieram com pedras para apedrejá-la. E os primeiros a apedrejá-la eram os da família, os filhos, o esposo e depois toda a sociedade. E o filho vem com a pedra na mão, porque lá isso é cultural, e a mãe está ali chorando e pedindo clemência, e o filho tira a primeira pedra na testa e o sangue desce. O outro filho, a pedra na mãe, o sangue desce. O pai vem, o esposo joga a pedra, o sangue desce. E aí, a partir daí, todo mundo perde. E aí vai batendo nela, e vai ferindo, e vai salpicando o sangue em volta dela. E depois é a cena mais horrenda de todas.
Aquela mulher cai desfalecida e em volta dela cerca de 1 metro, circulando aquele corpo dela, tudo salpicado de sangue, aquela cena horrível. Estevão estava sendo assassinado assim, a pedradas. E ao invés de ele tentar se proteger, botar a mão na cabeça, se encolher, ficar na posição fetal, que é uma posição de defesa, né? Quando você fica na posição fetal, é quando o bebê está dentro do ventre da mãe, ele fica assim, ó. Ao invés dele fazer isso para tentar se proteger, não. Ele disse a palavra do Senhor, que se ajoelhou e clamou com grande voz, ele gritou: Pai, não lhes atribua este pecado. Não lhes impute este pecado. Ou seja, Pai, não os coloque como culpados. Imagine, meu irmão. Imagine alguém sendo assassinado cruelmente, friamente, e naquele momento recebendo a pedrada na cara, e ele nem percebe isso. Ele se ajoelha e abre os braços. Pai, não lhes impute este pecado. Que eles não levem este crime sobre as costas. É muito amor. Satanás não esperava por isso. O ódio venceu o amor. Não, jamais vencerá. O amor sempre vencerá o ódio. Eu não tenho dúvida. Satanás pode se levantar como quiser, Satanás pode se enfurecer como quiser, mas o amor sempre vai vencer o ódio. O ódio jamais vencerá o amor. Alguém pode dizer: mas pastor, as pessoas não estão mais mesmo. Não são mesmo não. A palavra do Senhor diz que por se multiplicar a iniquidade, o amor se esfriará. O amor se esfriará, mas ele não vai se apagar. Ele se esfria, mas ele não se apaga. Porque o amor permanece para sempre. Ele não é a palavra de Deus, mas ele é de Deus. E o verdadeiro amor não acaba. Não tem como acabar. Deus está desejando isso para a minha vida. Deus está desejando isso para a sua vida, meu irmão. Nos pequenos e nos grandes embates da nossa vida. Nas pequenas decepções e nas grandes decepções. O amor de Deus há de prevalecer sobre o ódio. Outro dia uma senhora que teve um filho assassinado, ela foi até os assassinos que estavam presos e disse: eu perdoo a cada um de vocês. Será que ela não amava o filho dela? E ela ir lá onde estão os presos e dizer que perdoa eles? Porque é a prova de que o amor vencerá o ódio. Não deixe o ódio vencer. Então, mais uma vez, eu faço a pergunta: quem nós vamos deixar que vença dentro de nós? O ódio ou o amor? Cuidado, meu irmão. Cuidado. Porque mesmo no meio evangélico nós estamos hoje numa segunda-feira doutrinária. E o ódio tem criado raiz em muitos corações cristãos. Para a vergonha nossa, que o ódio tem se enraizado em muitos corações cristãos. O ódio tem criado raiz. O ódio é um corpo estranho, deve ser expurgado. Sabe quando eu vejo no meio das pedras um pé de pau que chama umbaúba, mas a gente chama aqui de imbaúba, e ele nasce ali entre as pedras? É estranho, porque não é normal uma árvore nascer no meio das pedras. Ele ali se intromete e nasce no meio das pedras. Aquelas ervas daninhas que se aproveitam de outras árvores para nascerem e ficarem ali, muitas vezes até mata a árvore. O ódio
é um corpo estranho dentro do coração do homem. Não faz parte da essência do homem. Tem que ser arrancado, tem que ser expurgado. E muitas das vezes isso está acontecendo no meio dos crentes. Quando o amor vence o ódio, há perdão. Há perdão. Há maiores das ofensas, as maiores das humilhações. Quem mais sofreu do que Cristo? Quem mais padeceu do que Jesus Cristo? Sendo esbofeteado, cuspido. Mas ainda assim, foi incapaz de abrir a boca para proferir palavras de maldição contra aqueles que o maltratavam com palavras e com atos. Pelo contrário, rogava o tempo todo: Pai, perdoa, porque eles não sabem o que fazem. O sopro está cantando, as bofetadas estão cantando, a cana está sendo quebrada na cabeça, a coroa de espinho está sendo colocada, os pregos estão entrando nas mãos, estão entrando nos pés. E Jesus Cristo está dizendo: Pai, perdoa, porque eles não sabem o que fazem. É muito amor. Estevão está sendo apedrejado, está sendo assassinado, e ainda assim está pedindo que Deus não impute aqueles que estavam assassinando aquele pecado. Pai, tira esse pecado deles, Pai. Porque sabe o que é que a palavra do Senhor diz? Que os assassinos não herdarão. Então Estevão tem tanto amor que não quer que aqueles que estão matando ele não entrem no reino dos céus. Os assassinos não herdarão o reino dos céus, a não ser que se arrependam. Então Estevão está dizendo: Pai, não impute esse pecado. Eles estão matando a mim, e matando a mim eles não vão entrar no reino dos céus. Não impute não, faz de conta que ele não matou ninguém. Faz de conta, meu Pai, que ele não matou ninguém não. A Bíblia diz que é um livro para tudo. E Deus está escrevendo a nossa história toda no livro. E depois nós haveremos de prestar conta por tudo que a gente fez, e até mesmo pelo que a gente podia fazer e não fez, de certo. E tudo que a gente fez de errado está sendo anotado, e nós vamos um dia prestar conta de tudo. E eles estão dizendo: Senhor, não anota no teu livro isso não. Em outras palavras, o que Estevão está dizendo: Senhor, não bota isso no livro não, Senhor. Sabe como é chamada aqui na terra essa ficha corrida, que aí não é uma ficha limpa? É chamada de capivara. Na capivara deles, quando a gente vai na polícia pedir a folha corrida, sai lá, vou lá pegar a folha corrida do irmão Gênesis. A gente vai lá, nada consta. Vai pegar lá a folha corrida do irmão Adriano na delegacia. Quando puxa lá a folha de corrida do irmão Adriano, nada consta. Vai na Polícia Federal, puxa a folha dos irmãos. Quando vai lá, nada consta. Vai puxar a folha corrida no Exército, nada consta. Vai puxar na Justiça Eleitoral, nada consta. Vai puxar na Justiça Estadual, nada consta. E quando chegar no céu, vai puxar e vai ser nada consta. Porque o Senhor disse que os nossos pecados foram jogados no mar do esquecimento. Então o que Estevão está dizendo: Senhor, nada consta. Dá nada consta para eles. Não chamamos de assassino. Dá nada consta, Senhor. Não impute para eles esse pecado. O que Estevão está dizendo é o mesmo que Jesus disse, só que em outra palavra, em outras palavras: Pai, perdoa, porque eles não sabem o que fazem. Jesus Cristo, imagine alguém que mata a Cristo receber perdão. Alguém que mata a Cristo receber perdão. Pois bem, receberam. Receberam, porque Jesus Cristo pediu. Há alguma coisa que Jesus Cristo pediu que o Pai não atendeu? Há alguma? Pai, perdoa, porque eles não sabem o que fazem. Jesus está pedindo para Deus perdoá-los. E tenho certeza que Deus perdoou. Porque tudo que Jesus pediu a Deus, Deus concedeu, com exceção daqueles 3 pedidos
se possível, passa de mim esse cálice. Todavia seja feita a tua vontade. 3 vezes Jesus pediu, mas 3 vezes ele disse, seja feita a tua vontade, foi feita a vontade. Mas o que Jesus pedia, o Pai concedia. E a própria palavra do Senhor diz assim, batei e abri-se-vos-á. Pedi e vos dará. Então tudo que Jesus pede ao Pai, o Pai dá. Então eles receberam o perdão porque Jesus pediu. Estevão estava ali pedindo para Deus não condená-los, não imputar, não botar na conta deles, na capivara deles, aquele assassinato. Crime hediondo, crime com requinte de crueldade. Os 2 crimes cometidos, com Cristo e com Estevão, crime hediondo, triplamente qualificado, por motivos torpes, se fosse hoje. Pior ainda se fosse nos dias de hoje. Crime religioso. Tem várias tipificações. Eles estariam altamente sendo condenados nesta lei frágil de hoje, fraca de hoje. Agora imagine na lei de Deus. Então Jesus Cristo, Pai, perdoa, porque eles não sabem o que fazem. Cuidado, meu irmão. Cuidado com o ódio. Cuidado. Perdoe, perdoe. Tenha em mente isto. Não deixe passar desapercebido. Às vezes a gente fica com ódio até do nosso filho. Imagine. Por algum motivo o filho fez alguma coisa. Tem pai por aí que está desejando a morte do filho. Tem mãe por aí, por mais que ame, como é normal de mãe amar o filho, mas toda regra tem exceção. Tem mãe que está desejando a morte do filho, às vezes porque não aguenta mais apanhar do filho, ser abusada até sexualmente pelo filho. Mas a gente tem que vigiar. Cuidado, não deixe o ódio, que às vezes vai aquela coisinha, e aí de repente o marido, eu tomei ódio dessa mulher, eu tomei pavor dessa mulher, não aguento mais nem ouvir a voz dessa mulher. Às vezes a mulher, eu tomei ódio desse homem, não aguento mais nem ouvir a voz, eu não quero nem ver a cara deste homem. Cuidado. Eu tomei um ódio dessa irmã, se eu pudesse eu não via essa irmã. Eu tomei um ódio desse irmão, se eu pudesse eu não chegava nem perto desse irmão. Eu tenho ódio desse irmão. Misericórdia. E o irmão, nem a irmã, nem o marido, nem a esposa fez nem 10º do que fizeram com Jesus e com Estevão. O seu marido não apedrejou, o seu irmão não te apedrejou. Então repreenda esse ódio e deixe o amor vencer, porque o amor sempre vencerá o ódio. Amém? Vamos ficar de pé em nome do Senhor Jesus. Senhor, meu Deus e meu Pai, apenas 2 exemplos, mas não são 2 exemplos qualquer. Eu sei que tem outros tantos exemplos de amor vencendo o ódio na tua palavra, mas estes 2 resumem tudo, Senhor, porque o teu amor, Deus, deu de goleada sobre o ódio. O teu amor, Pai, venceu o ódio. E o teu amor, Pai, venceu o ódio e a fúria de todos, inclusive de Satanás. Deus, obrigado. Porque o teu Filho venceu o ódio pelo amor e com amor. Aleluia. Meu Deus, obrigado. Porque Estevão venceu o ódio com amor e pelo amor, Senhor. Ah, Deus, o amor sempre vencerá. A tua palavra diz que o amor cobrirá uma multidão de pecado. O amor cobre uma multidão de pecado, porque o amor sempre é maior, Senhor. O amor sempre prevalece. O teu amor é maior do que a vida. Ah, o teu amor é maior do que o universo. O teu amor é maior do que a terra. O teu amor é maior do que os pecados da humanidade, que não são poucos.
são pecados terríveis, são pecados inconfessáveis. Não dá nem para falar o que muita gente anda fazendo por aí, as barbaridades, as atrocidades. Mas ainda assim, Senhor, o teu amor é maior do que tudo isso. O teu amor é maior, Senhor. O teu amor é muito maior. E nesta noite, Pai, o Senhor requer de nós que a gente seja um imitador teu e que a gente se aproxime do Senhor, buscando esse amor que é capaz de superar tudo. Separar o inimigo nos afrontando, nos agredindo, nos machucando e até mesmo nos matando. E ainda assim, ó Deus, não nos deixarmos ser levados e responder, ó Deus, com a mesma moeda a agressão e a afronta que estamos sofrendo, porque não é este o ensinamento do Senhor. Se te pedirem a túnica, entrega também a capa. Se pedirem para andar uma milha contigo, anda 2. Se te derem um tapa na face, oferece a outra. Mas vença o ódio pelo amor. Fortalece-nos, Senhor. Nos dá, meu Deus, esta capacidade de Estevão, Senhor, de vencer o ódio através do amor e pelo amor, Senhor. Deus tem misericórdia. Porque às vezes quantas pessoas boas terminam se deixando levar e já sofreram tanto, já foram tantas vezes abusadas, tripudiadas, que chega uma hora que ela toma atitude e reage, e às vezes até comete, ó Deus, um assassinato. Os seres humanos podem até aceitar, podem até dizer que é legítima defesa, mas o Senhor está dizendo: vença pelo amor. Porque quando você está sendo tripudiado, até mesmo assassinado como Estevão, mas isso não quer dizer que Estevão foi derrotado, que Estevão ele perdeu. Não, pelo contrário, Estevão venceu. Mesmo sendo assassinado, mesmo morrendo, Estevão não perdeu, Estevão venceu. Estevão é vitorioso. Faz de nós vitorioso nesse aspecto também, Senhor, de vencer o ódio todas as vezes que ele se manifestar em nós, que a gente o vença pelo amor e com amor. É a oração que eu te faço nesta hora, porque eu sei, meu Deus, que se a humanidade agisse mais assim, que se a tua igreja agisse mais assim, seria bem diferente a situação aqui nesta terra. Então, meu Deus, implanta esse desejo em todos nós de vencermos o ódio, não com as mesmas armas do ódio, com as armas da mentira, com as armas do xingamento, com a espingarda, com a foice, com o facão, com o revólver, com a pistola, com a guerra. Não, vencer o ódio e as armas do ódio com amor, pelo amor e através do amor. Nos leve-nos em paz para os nossos lares. Nos dê uma noite tranquila embaixo da tua proteção divina. E um dia de amanhã de muita bênção, em nome de Jesus e para a glória de Jesus. Vamos em paz.